Uma grande entidade espiritual nos convida a carregar a nossa própria cruz. Então, uma pessoa pergunta se isto serve também para as nossas famílias. Sim, serve para todo tipo de compromisso, todo tipo de proposta de vida. Agora, a família é uma cruz para a gente carregar quando se trata de uma família kármica. Isto é, uma família que se reuniu para que os débitos e os créditos se ajustassem através das vidas. Mas quando se trata de uma família espiritual, uma família reunida por afinidade de almas ou por afinidade de espíritos, ou uma família que se reúne porque todos têm uma meta parecida ou a mesma meta, então esta família deixa de ser uma cruz. E a família espiritual é uma meta na humanidade futura. Hoje são raras as famílias espirituais. E nas famílias espirituais não há conflitos, não? Como normalmente se vê na maioria das famílias. E outra pessoa está perguntando a respeito de telepatia mental. Telepatia mental é um assunto muito delicado. E quando se percebe que existe telepatia mental entre duas pessoas, isto é, comunicação de um mental para o outro, isto tem que ser feito com muito cuidado para que não se interfira no livre-arbítrio do outro. Então, os telepatas mentais teriam que vigiar para transmitir as coisas de uma forma autêntica, assim como vem da alma, e tomar muito cuidado para que a mente humana ou a mente analítica não se envolva com o assunto. Porque a mente, mesmo sem querer, tende a controlar o outro, tende a interferir no outro, e isso, na telepatia mental, deve-se ter muito cuidado. Mas a telepatia mental não é o único tipo de telepatia que existe. Existe a telepatia cardíaca, que é aquela transmissão, não, de sentimentos de coração para coração, de área cardíaca para área cardíaca. E essa seria a telepatia que se busca. E depois existe também a telepatia anímica, que é aquela comunicação de alma para alma. E essa parece que é a telepatia mais pura. Mas aqueles que quiserem aprofundar este assunto, que é muito importante e muito interessante, poderão procurar o livro Telepatia e o Veículo Etérico, de Alice Bailey. Porque nós podemos ter uma telepatia correta, uma telepatia sadia, telepatia evoluída, cuidando do nosso veículo etérico, que é o nosso corpo de energias, não? E não procurando controlar o outro. Enfim, Telepatia e o Veículo Etérico é muito esclarecedor. Um livro científico, mas de muito alcance espiritual. Para aqueles que querem se trabalhar em matéria de comunicação. E uma pessoa está perguntando como é que fazemos quando alguém que tem um contato conosco e que convive conosco não quer se entregar aos seus níveis interiores, aos seus níveis superiores. Bem, isso é um assunto que tem que ser tratado muito amorosamente, com muita paciência, não?
e com muita fé nas forças superiores do outro indivíduo. Agora, as dificuldades que temos nas nossas comunicações, nos nossos relacionamentos, as dificuldades são oportunidades de nós treinarmos tenacidade e paciência. Reflitam bem nisso, porque ao invés de entrar em conflito, não, nessas dificuldades, é preciso ali ter consciência de que a gente está treinando também a paciência e a tenacidade. Tenacidade no sentido de não desistirmos da nossa meta nessas comunicações. E esta mesma pessoa pergunta se os 3 dias de escuridão anunciados nos livros sagrados e em muitas crônicas, se esse período de obscuridade isto se é verdadeiro, se é concreto ou se é uma coisa simbólica. Bem, a simbologia está na palavra dias, porque não se trata de um dia de 24 horas. A palavra dias aqui, nos livros sagrados, está se referindo a um ciclo. Então seriam como 3 ciclos de escuridão, 3 ciclos de ignorância, 3 ciclos de incompreensão a respeito do que está se passando. Então pode não ser escuridão do plano físico, no plano físico, escuridão solar, por exemplo, como muitos creem. Pode ser que se esteja tratando de escuridão mental, de escuridão na compreensão das coisas, de escuridão a respeito daquilo que está acontecendo. E parece que este período de 3 dias de escuridão já teve início, porque nós vemos um grande número de pessoas perdidas, um grande número de pessoas desorientadas. E isso tudo faz parte desses 3 ciclos. Enfim, num certo sentido, isso já começou. E seria a hora de nós já estarmos conscientizando isto, de estarmos já preparados e sabendo que isto ia acontecer, sabemos, nesses 3 ciclos, nos conduzir. Não é? E uma outra pessoa diz que a primeira vez que ela veio à Figueira, ela sentiu um impulso muito forte, se deu muito bem aqui. Mas que agora, atualmente, ela está sentindo muita dificuldade para estar aqui. Então tem vindo menos, e ela está sentindo a energia muito mudada. Bem, a energia aqui não é fixa. A energia aqui está sempre em transformação, desde o princípio. Se você acompanhou a Figueira nesses 20 anos, você deve ter percebido todas as mudanças que houve aqui, gradualmente e às vezes não tão gradualmente. Mas isto está nos mostrando que a Figueira está viva, que a Figueira não é algo cristalizado, a Figueira não é algo que se fixa no tempo e no espaço, não? A Figueira está viva. E você está aqui, se está em contato com esta energia, você também estará sempre se adaptando, sempre se renovando, não é? Sempre estando em transformação. E ela pergunta a respeito das crianças aqui. Bem, e ela diz que as crianças teriam que ter uma certa estabilidade. Sim, as crianças têm que ter uma certa estabilidade, não? Preferivelmente uma estabilidade material em que elas não tenham que se preocupar com coisas muito concretas, muito densas, que elas possam estar percebendo a sua parte espiritual desde pequenas. E aqui nós temos o núcleo Coração Sagrado, aonde estão se reunindo famílias com crianças, e essa experiência aqui está começando.
E nós, adultos, que já estamos estruturados, não? Diante de uma experiência assim, teríamos que ser adaptáveis e teríamos que confiar em que tudo isto está sendo conduzido por uma energia universal, não? Que isso está sendo conduzido por uma energia espiritual. E a energia espiritual também não fica parada. A energia espiritual está sempre em evolução e está sempre em ação. E nós esperamos, temos fé, que a figueira seja sempre, não? Esta vida em transformação. E uma pessoa disse que acabou de ouvir uma partilha de Trigueirinho e que algumas perguntas lhe vieram em mente. Por exemplo, o que vem depois do deserto? Nós vimos que deserto é um estado de aridez, não? Que a uma certa altura da vida, todas as pessoas atravessam esse estado de aridez. E ela então escutou esta partilha, se interessou pelo assunto e pergunta o que vem depois do deserto, o que vem depois. Então, se o deserto for bem vivido, isto é, se este período de deserto, não? Se este período de aridez for bem vivido, se nós extrairmos bastante experiência deste período de aridez e ali desenvolvermos muitas qualidades que em períodos normais de vida se desenvolve mais lentamente, não? Se isto for muito bem vivido, nós saímos deste deserto com muito mais clareza. Nós saímos deste período de deserto com muito mais compreensão de todas as coisas. De forma que, quando nós estamos percebendo que vamos entrar em um período de aridez, é muito inteligente e sábio não fugir desse período, mas ir percebendo que ele vai se aproximando e nós vamos nos preparando para entrar nele, para assumirmos essa aridez na certeza de que quando ela terminar, porque tudo que começa um dia termina, quando ela terminar, nós estaremos muito mais lúcidos e muito mais compreensivos, não? Diante de todas as experiências da nossa vida. E esta mesma pessoa pergunta se o que dentro de nós, no nosso comportamento, pode se transformar em um câncer. Isto é preocupação de muita gente hoje em dia. O câncer, pelo que diz a medicina espiritual, o câncer é um produto da maldade, ou da nossa maldade acumulada, ou é um resultado da nossa maldade praticada no passado mais ou menos recente. Então, o câncer, segundo a medicina espiritual, é o resultado da prática da maldade, ou da maldade interna, não? Que não se manifesta, mas que está latente dentro de nós. E de forma que esta pessoa precisaria, para terminar com este medo, terminar com esta apreensão, estar sempre em vigilância consigo mesmo, fazer sempre exames de consciência e qualquer sinal de maldade deve ser detectado, amenizado, transformado ou deve renunciar a ele. Renunciar a ele e cuidar das suas ideias. Muitas vezes o câncer não é compulsório. Mesmo que ele esteja previsto no nosso destino humano, ele pode não ser compulsório. Se nós mudamos a relação com certas ideias ou com certos princípios nossos. Então o câncer vem para queimar muitas coisas.
Se nós nos transformamos profundamente, isto é, se nós mesmos cuidamos de queimar simbolicamente, não? Fazemos desaparecer tudo isso que é maldade em nós, esta espécie de destino pode se transformar. Nem sempre isto é compulsório. E esta mesma pessoa está também estudando o aspecto das nossas glândulas. E parece que está havendo casos na família de começo de tireoide, não, de mal de tireoide. E ela está perguntando qual seria a causa disto. A glândula da tireoide está ligada à nossa criatividade. Então, quando nós reprimimos o nosso lado criativo, a tireoide passa a ter problemas. E também em muitos casos em que nós estaríamos preparados ou destinados a viver uma vida criativa e permanecemos na vida da maioria, na vida como todo mundo vive, quando já chegou a hora de mudar de vida e a alma ou o ser interior percebe que não vai conseguir que esta pessoa saia da vida comum e entre numa vida própria para ela, ideal para o seu espírito, aí pode sim haver problemas de tireoide. Não só de tireoide, mas problemas glandulares de um modo geral. Porque são as glândulas que regulam grande parte do nosso organismo, ou regulam quase tudo. E a respeito da misericórdia, da energia da misericórdia, alguém está perguntando se foi Cristo, Jesus, que trouxe esta energia para a Terra. Bem, Cristo Jesus encarnou esta energia da misericórdia, não? Encarnou, e todo o episódio da sua paixão manifesta isso. Tanto assim que no final ele pede misericórdia para tudo aquilo que tinha vindo de mal ao seu encontro. E só a misericórdia cósmica, não é, pode encaminhar a humanidade para um destino diferente desse destino que ela está cavando para si. Então, este tema da misericórdia cósmica, é muito atual para nós. E nós estamos assistindo que só um ato de misericórdia do cosmos poderá transformar a situação que a humanidade está criando para si e para o planeta. Mas essa misericórdia já começou a se manifestar há 2013 anos atrás, quando Jesus viveu tudo o que viveu, já se viu a presença desta misericórdia nos atos dele e naquilo que, como ele recebeu, não é tudo aquilo que veio ao seu encontro. E uma pessoa está perguntando, quando nós estamos orando sozinhos, isto faz o mesmo efeito que orar em grupo ou existe uma diferença? Se quando nós estamos orando sozinhos, se Cristo está entre nós, porque ele disse que quando 2 ou 3 estão orando em meu nome, estou entre eles. Bem, as forças superiores estão conosco, estejamos sozinhos ou com outros. Então, quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dessas forças superiores, elas estão entre nós. Possivelmente com mais liberdade, com mais facilidade do que quando estamos orando sozinhos e precisamos de ajuda. Quando você está orando em 2 ou 3, a gente se ajuda, uns ajudam os outros, e isto pode realmente atrair, não é? Atrair mais
do que quando alguns de nós oram sozinhos. Mas isto não quer dizer que quando nós oramos sozinhos não estamos atraindo tudo o que temos que atrair. Claro, isso é uma questão de atitude nossa e é uma questão do nosso preparo para, inclusive, orar sozinho. Há muitas pessoas que têm mais facilidades para orar sozinhos e outras que precisam de ajuda. Em ambos os casos, tudo pode ser verdadeiro e tudo pode dar resultado. Se nós podemos falar alguma coisa sobre pessoas que fazem 21 dias de jejum ou jejum com dias marcados, não? Bem, e se ela, por exemplo, poderia fazer 14 dias de jejum. É preciso um pouco de cuidado com isso, porque o jejum de alimentos hoje deve levar em conta as condições do nosso organismo, as condições do nosso corpo físico. Em geral, o jejum pode consistir numa moderação permanente na nossa alimentação. Isto seria o jejum ideal. E não a gente submeter o corpo físico, ora a períodos de muita alimentação e ora a períodos de nenhuma alimentação. Em geral, o jejum contínuo, isto é, esta contínua moderação na alimentação, isto hoje é o mais indicado, porque hoje nós não somos ajudados pela atmosfera, pelo ar, pelo ambiente, não está tudo muito contaminado, muito poluído. Então, se nós nos mantemos uma alimentação moderada, nós vamos conseguir um equilíbrio geral e sem nenhum dano para o organismo. Mas isso não quer dizer que todos tenham que fazer assim. Há pessoas que podem fazer jejum normalmente e se manterem equilibrado, mesmo nos tempos de hoje e mesmo na situação de hoje. Quando se fala em jejum, logo se pensa em 40 dias de jejum, como muitos fizeram, não está escrito na Bíblia, e uniram 40 dias de jejum com 40 dias de deserto. Isso é para espíritos muito fortes, para espíritos que podem entrar num ritmo completamente diferente, como seja 40 dias de isolamento, 40 dias de jejum. Isto é um ritmo muito anormal. E o espírito precisa ser muito forte. Agora, claro que aqueles que conseguiram fazer 40 dias de jejum e 40 dias de deserto ao mesmo tempo, esses passaram por uma transformação inimaginável para nós. Mas isso são coisas não para o viver comum. Isto são coisas necessárias, por exemplo, quando temos uma encarnação de profundas transformações, mas profundas mesmo. Transformações tão profundas que o nosso ser externo, o nosso ser humano, os nossos corpos, nosso corpo físico, etérico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, precisam ser ajudados a quase serem transmutados como corpos. Então aí se compreende, ainda hoje em dia, um jejum desta natureza. Mas isto não é normal. E o normal hoje seria uma moderação permanente. E isso daria um bom resultado para quase todos. E outra pessoa pergunta: para comungar, é necessário ser batizado e ter feito a primeira comunhão? Isso são regras da Igreja Católica
E aqueles que são católicos, praticantes, teriam que seguir essas regras. Mas, quando nós falamos de comunhão, nós não falamos só para católicos, claro. A comunhão é um ato de união com o nosso ser mais profundo, não? A comunhão é um ato de união nossa com o nosso espírito ou com a nossa alma, dependendo do grau de comunhão que nós estamos realizando. Então, ela pergunta também se precisamos confessar. Nós temos visto em várias partilhas que a confissão é muito saudável, porque quando nós confessamos, nós estamos eliminando coisas do nosso subconsciente ou mesmo do nosso consciente. Então a confissão é um ato de liberação, é um ato de nós reconhecermos aquilo que temos dentro de nós e confessarmos, isto é, e tirarmos aquilo de dentro de nós, manifestarmos aquilo. E quando confessamos, sozinhos, não? Que reconhecemos, fazemos esse exame de consciência e vamos nos confessando, então nós vamos nos esvaziando. Agora, quando temos um confessor, ou quando dispomos de um confessor, então quando nós eliminamos aquilo, quando nós nos liberamos daquilo, o verdadeiro confessor irradia para nós uma energia e pode até fazer com que haja uma substituição dentro do nosso ser. Nós confessamos, quer dizer, nós emitimos, ficamos liberados de muitas energias. E o confessor, quando nos ouve, quando nos escuta, ele deve estar comunicado com os níveis superiores, deve estar em comunicação com os níveis superiores, e ele pode ser canal de uma energia nova, de uma energia mais forte, de uma energia, enfim, bem diferente da nossa, que vai se alojar naquele espaço que nós deixamos vazio. Agora, o que a pessoa quer saber é se esta confissão precisa de um confessor. Não, você pode confessar para o universo, você pode confessar-se diretamente a Deus. Isso fica um fato entre você e Deus, entre você e o universo, e você pode se esvaziar também. E neste caso, é Deus ou o universo que vai lhe preencher quando você abrir esse espaço. E ela está perguntando também se nós, para fazermos tudo isso, teremos que frequentar uma igreja. As igrejas devem nos ajudar a fazer isto, não? Mas nós podemos fazer isto independentemente de estarmos numa igreja. Nós fazemos isto conosco e com o hábito de fazer isto, com a tenacidade de fazer isto, com a boa intenção de fazer isto, vamos construindo dentro de nós o nosso templo. De forma que quem está fazendo isso, não indo a uma igreja, pode estar construindo o seu templo interno. Agora, quando se vai à igreja, supõe-se que aquilo exista para nos ajudar, não é, a construir esse templo interno dentro de nós. Porque numa igreja encontramos recolhimento, encontramos tudo aquilo que seja necessário, entre as coisas que sozinhos nós não poderíamos encontrar. Mas as igrejas devem nos ajudar a fazer isto, mas nem todos necessitam disso. Aqui uma pessoa diz que quando nós falamos sobre comunidades luz, falamos sobre retiro, vigília e oração na comunidade. E como praticar isso, ela pergunta, na própria casa, no ambiente em que não estão para isso. Então, se a sua casa não é uma comunidade como você idealizou, você está diante de uma prova.
Você está diante de uma prova e dentro da sua casa, você no seu íntimo, não é? Você sem precisar desorganizar a casa ou agredir os outros, você faça o seu processo, prossiga no seu processo, faça o seu processo intimamente, não é? E você está dentro de uma prova na sua vida. E tudo pode mudar. O fato de hoje a sua casa não ser adequada para você fazer o que se faz numa comunidade de luz, a sua casa não precisa impedir você de fazer isto. Você faça isso na sua casa, faça isso no seu interior. E tudo pode mudar, tudo pode mudar. Não, você não sabe o que pode acontecer na sua casa se você fizer isto realmente direito no seu interior e com toda a intensidade. É imprevisível o que possa acontecer. E digamos que com tudo isso o seu ambiente não mude. Digamos que com tudo isso a sua casa continue não sendo adequada. Aí é seu espírito que vai resolver esse assunto. É o espírito. Se você vai prosseguir nessa prova mais tempo ou se ele vai lhe retirar dali e lhe dando um outro ambiente, uma outra oportunidade. Mas isso é um assunto do espírito. Isto nem sempre é uma decisão do nosso ego humano. E qual é a causa oculta das dores nos nervos, nos músculos e na cabeça? Bem, uma das causas principais dessas dores e desses males, não, é o mau uso que se fez da mente em vidas anteriores. Então, o mau uso que se faz da mente, isso tanto pode redundar numa doença, em dores, na mesma encarnação, como pode ficar para a encarnação seguinte. Ou os resultados deste mau uso da mente, esses resultados maus, podem começar numa vida e prosseguir numa outra. Isso nós sabemos que é um assunto bastante conhecido. Agora, como resolver isto? Porque ela está fazendo terapias, está consultando psicanalistas e tudo, e não está vendo mudanças, não está vendo melhoria. Bem, trata-se de você renunciar ao seu atual modo de pensar. Nenhum psicanalista pode resolver o seu problema se você não muda o modo de pensar. E se você começa a mudar o modo de pensar, o trabalho do psicanalista vai ser menor, não? Ou você pode até não precisar mais dele se a sua alma aderir ao seu trabalho e principalmente o seu espírito. Tenho sonhos constantes com aviões, diz essa mesma pessoa. E os aviões são de cor branca. Os sonhos com aviões, em geral, simbolizam coisas da nossa mente. Então, se você está sonhando com aviões de cor branca, é sinal que a sua mente está bem intencionada. A cor branca está dizendo que a sua mente está preparada para uma modificação. Há possibilidade de você começar a usar bem a sua mente. Mente está simbolizada pelos aviões. Os aviões de cor branca estão dizendo que há possibilidade, sim, de você usar bem a sua mente, que ela não vai ser resistente. É preciso resolver, assumir e fazer. E se hoje poderíamos falar de uma maneira mais aberta sobre as iniciações espirituais? Porque ela leu nos livros de Alice Bailey que vai haver iniciações para toda a humanidade. Bem, essas expansões de consciência que nós chamamos de iniciações,
Isto depende muito da nossa abertura para os planos superiores e depende muito também da nossa compreensão a respeito do assunto. A humanidade como um todo parece que está neste momento se preparando para um passo na sua consciência, a humanidade como um todo. E isto deve estar sendo preparado, e o que não se sabe bem ainda é qual é a proporção desta humanidade que vai dar este passo e qual é a proporção que não vai dar. Estava previsto que toda a humanidade fizesse uma iniciação em conjunto, mas nos tempos que correm é possível que esta iniciação humana seja parcial, uma parte só da humanidade que dê este passo, ou alguns indivíduos. Quando se dá este passo de consciência, que se chama iniciação, isto muda completamente a nossa vida atual e nada continua o mesmo depois de uma iniciação. De forma que esta parte da humanidade unida que dá este passo pode trazer bastante mudança na Terra, no planeta. E a pessoa está perguntando o que quer dizer recordarás o dia de sábado. E você deve tê-lo como um dia santo. O sábado simboliza um dia que nós oferecemos à consciência única. É um dia da semana no qual nós ficamos totalmente disponíveis para aquilo que for mais necessário no entender da consciência superior. Então você vive a sua semana e um dia, que é chamado de sábado, este dia é o dia que você entrega, é o dia que você dedica, é o dia que você oferece à consciência superior para vivê-lo como a sua consciência superior entender. Isso seria o sábado, no nosso entendimento. E quando você forma o hábito de viver o sábado, quando você forma o hábito de oferecer este dia, não? Com a continuidade desta oferta, muitas coisas importantes, internas ou até externas, podem acontecer para você. E no livro Os Mistérios da Cruz, na atual transição planetária, encontra-se muitos convites a nós aderirmos à suprema renúncia. E cada um vê aquilo que quer e cada um vê aquilo que pode em um livro como aquele, que é um livro muito simbólico, não é? E ali cada um se localiza e vê o que ele quer dizer. Isso depende do nosso ponto evolutivo. Então ali está falando de grande renúncia, suprema renúncia. Suprema renúncia é algo que nós vamos ter necessidade de viver depois que fazemos muitas pequenas renúncias. Essas renúncias que se faz no dia a dia, essas renúncias normais da vida, depois de fazer muitas dessas renúncias, um dia chegaremos nas grandes renúncias. E os mistérios da cruz na atual transição planetária estão falando desses graus de renúncia também. E esse ritual, pergunta a pessoa, esse ritual da comunhão, esse ritual de comer o meu corpo e beber o meu sangue, como propôs Cristo na Santa Ceia, todo ritual físico bem feito, todo ritual físico feito com consciência, com vontade, não? E com ritmo, todo ritual físico é uma ajuda
para nós chegarmos naquele ritual que nos transforma interiormente. Então, você faz um ritual físico da comunhão, e se aquilo é verdadeiro, vai haver o correspondente àquilo dentro de você, e aquilo que é o mais importante. Mas aí você precisa estar bastante fiel ao seu ritual físico, ao seu processo exterior, ao seu processo aparente, tem que estar muito assíduo nisso, muito fiel a isso, vivendo isto com muita fé, e um dia estas coisas começam a acontecer dentro de você. Essas coisas então começam a acontecer no seu interior. E é aí então que as coisas realmente começam. E a pessoa pergunta: alma e espírito são a mesma coisa? Porque ela tem estudos que dizem que alma e espírito é a mesma coisa. E aqui nós dissemos que existe uma diferença entre alma e espírito. Essas questões de definição variam muito com a nossa necessidade de nos aprofundarmos. Então, quando se diz que alma e espírito não são a mesma coisa, não quer dizer que sejam coisas muito separadas. São coisas muito unidas, mas que se apresentam para nós com energias diferentes. Então, alma é o nosso núcleo de consciência além do mental, esse mental do qual nós somos conscientes. Além do mental, nós temos esse núcleo de consciência que é a alma. O mental está na dimensão mental. A alma está na quarta dimensão, está uma dimensão acima. E o espírito está na quinta dimensão. É uma questão de núcleos de consciência nossos em diferentes dimensões. Então, quando você alinha a sua personalidade, quando você cuida da sua personalidade, quando você une a sua personalidade, isto é, você forma uma união, um canal entre a sua mente, as suas emoções e o seu corpo físico, os seus desejos, quando você une tudo isto, então esta união leva você para o nível da alma. E aí, quando você une esta sua personalidade toda unida e harmoniosa com a alma, isto leva você ao nível do espírito. Então você vai chegando no nível da alma e no nível do espírito à medida que você vai se alinhando, à medida que você vai unindo os níveis conscientes do teu ser. E aí você vai então fazendo este alinhamento. Então você vê que você passa pela consciência da sua alma, depois você começa a buscar a consciência do seu espírito, então você vê que isso tudo forma o seu ser. Não é? Então, esta doutrina que diz que alma e espírito são a mesma coisa, está cuidando de mostrar todo o seu ser unido. Mas, dentro do seu ser, você tem realmente todos esses níveis, ou tem realmente todos esses núcleos. Então, quando você fala de alma, você está falando do seu núcleo consciente na quarta dimensão. E quando você está falando de espírito, você está falando no seu núcleo na quinta dimensão. E isso é o trabalho da vida. O trabalho da vida é nós irmos ficando conscientes, mais conscientes possível no nível em que nos encontramos e buscando a união com o nível imediatamente superior. Isso é o trabalho da vida. Aqui diz, em cada era, em cada religião ou filosofia, em cada cultura, em cada raça, a mulher sempre teve uma grande expressão em todos os tempos. E se isto é a energia da Mãe Universal, sim, é sempre a energia da Mãe Universal, que vai se manifestando em todas as épocas, dentro do grau que a humanidade pode suportar
e dentro do grau que o planeta pode então receber. Então, sim, isto é sempre a Mãe Universal, desde o princípio, que se manifesta na potência, na expressão, né, que naquele momento as coisas podem suportar. E principalmente que a humanidade pode compreender isto. Mas agora, pergunta a mesma pessoa, parece que está vendo algo diferente. Sim, porque nós estamos começando a reconhecer que não somos só nós, como humanidade, que estamos desenvolvendo certas coisas. Nós estamos começando a perceber que o planeta onde nós estamos também está passando por expansões de consciência. E neste momento, por exemplo, existe a parte feminina da criação, que nós chamamos de Mãe Universal, que tanto está atuando sobre a humanidade, como está atuando também sobre o planeta. De forma que isto é uma expansão de consciência no nível da humanidade e no nível do planeta também. E ela se intitula Mãe Universal, num certo grau de manifestação. Ela se intitula Mãe Planetária, se ela está se referindo a ela no planeta, ou ela se refere à nossa mãe quando está se referindo à humanidade. Mas é sempre esta mesma energia cósmica que se apresenta em diferentes maneiras e em diferentes graus para nós, individualmente, para grupos, para a humanidade ou para o planeta. E a pessoa pergunta, ao longo da história, houve vários profetas e videntes anunciando o fim que estava próxima. E todas essas profecias falharam, porque os séculos passaram e nada aconteceu. Bem, não sei se nada aconteceu. Nós estamos neste momento no final de um ciclo, no final de uma época. Isto pode não querer dizer que o planeta chegou no fim. Não, o planeta vai continuar. O que está no fim é um ciclo da vida da humanidade, um ciclo da vida do planeta, o ciclo de uma época. E nós temos a confirmação disso, por exemplo, todas as vezes que abrimos um jornal e vemos a notícia, vemos as notícias. Você abre um jornal e vê o que está escrito, você vê nitidamente que nós estamos no final de um ciclo, que nós estamos no final de uma época. E ali está a crônica do final desta época, ali está a crônica do final deste ciclo. Isto é visível, de forma que os profetas não se enganaram. Os profetas disseram algo que está acontecendo e muitas coisas que eles disseram já aconteceram nos outros planos. Só faltam se projetar aqui. Porque uma profecia, ela vê algo em um plano muito superior. Um plano muito acima deste plano onde nós vivemos. E se um profeta viu isto, é porque isso está lá em cima, se preparando para descer, ou já está descendo. De forma que as profecias são uma questão de tempo para chegarem ao plano físico. Agora, uma profecia pode ir descendo para o plano físico, mas pode também ser mudada, ser transformada, porque pode não ser mais necessário. Uma profecia vem sempre para transformar uma coisa radicalmente. Se nós, como humanidade, nós, como consciências que estamos aqui nos planos para onde a profecia está descendo, se nós tomamos consciência e mudamos a nossa forma de ser e de agir, pode ser que essa profecia não seja mais necessária se realizar. Mas isto depende das transformações que a humanidade fizer. Depende das transformações que o mundo for fazendo. E isto é um trabalho também nosso. Nós precisávamos, diante de todas essas coisas, compreender finalmente
que a nossa vida é apenas um sinal daquilo que se está passando no planeta ou na humanidade toda. E a gente precisaria despertar para se descentralizar nesse sentido. Então, quando você vai percebendo que algo está dentro de você se formando, que é algo que não é positivo, você pode começar a considerar que aquilo está acontecendo também em um nível mais amplo, que aquilo está acontecendo em um grupo, ou que aquilo está acontecendo dentro da humanidade. E em vez de ficar reduzido a este assunto individual, pessoal seu, você se disponha a ajudar os outros, a ajudar os grupos, a ajudar o mundo, a ajudar o planeta. E assim você vai se descentralizando. E no você se descentralizar, você vai ficar fazendo parte de uma força, de uma energia positiva, planetária, hierárquica ou universal. Você deixa de ser aquele pequeno pontinho problemático para se identificar com um ponto muito maior, e por ser realmente maior, ele tem muito mais ângulos de compreensão. E você vai encontrando, à medida que se expande, você vai encontrando as energias que são afins à sua intenção de se expandir. Você vai encontrando essas energias que vão te recebendo e que vão te incluindo na consciência delas, que é o que nós chamamos de hierarquias, hierarquias espirituais planetárias. Então, as hierarquias veem em nós que estamos despertando pequenos pontos de luz, nos estimulam a acender esta luz. E à medida que nós fomos acendendo esta luz, vamos reconhecendo. É como se nós iluminássemos esta escuridão da nossa mente ou da nossa intuição. E vamos iluminando isto e vamos encontrando esses nossos afins muito maiores que nós em consciência. Vamos encontrando esses afins, vamos nos unindo a esses afins e vamos somando todas as nossas energias e as nossas forças. Isto parece uma teoria apenas, mas hoje há muitas almas despertando para isso. Muitas almas que despertam para isso. Às vezes encontram resistência nas mentes, onde elas estão encarnadas. Mas elas já vão despertando para isso. E embora as mentes possam não colaborar, a alma pode prosseguir nessa sua intenção e a uma certa altura a mente ou é absorvida, ou a mente se rende, ou a mente concorda e a uma certa altura se une a isto. E aí nós passamos realmente por uma grande transformação. Quando esse nosso eu consciente, este nosso ego, se une a uma parte superior nossa, a esta parte anímica, nós passamos por uma grande transformação. E, consequentemente, todo o nosso ambiente e tudo aquilo que é aqueles que têm contato conosco passam também por uma influência muito positiva. E isto é o que nós teríamos que realmente treinar agora. Treinar agora para não sermos absorvidos, não é, pelas correntes contrárias que são muito fortes neste momento. Mas o que está aí é uma escolha diante de nós. Nós estamos diante de uma escolha e precisa ver de que lado vamos optar. Vamos optar por ficar no nosso pequeno problema, no nosso pequeno ego, no nosso pequeno íntimo, ou vamos optar por nos unir com algo maior. Tudo isso as energias estão estimulando em nós. Os nossos irmãos maiores estão nos estimulando a isso. E a opção está em nós, porque nós temos o livre-arbítrio, não? Sabemos disso. E aqui uma pessoa está muito preocupada com
a situação dos animais que estão com ela. E ela está perguntando como é o processo da desencarnação nos animais. E como devemos tratar um animal que está se preparando para desencarnar? Bem, o animal pode já ter uma alma em formação, o animal pode já ter uma alma formada, ou pode não ter essa alma formada. Pode ainda não ter. Mas se ele ainda não tem esta alma formada, ele pertence a uma alma-grupo. A uma alma para a qual vão todos os animais, as essências de todos os animais que estão encarnados. De forma que ela pergunta como fazer com o animal quando ele desencarna, já que ela não participa deste processo de desencarnação dele. O que ela quer saber é o que fazer com o corpo deste animal. Se este corpo vai ficar habitado por quanto tempo ainda, depois que ele aparentemente está desencarnado. Bom, eu acho que quando um animal doméstico, principalmente, quando um animal acaba de desencarnar, ele deve estar quieto, o corpo deve ficar quieto no ambiente em que ele vivia, em que ele viveu, no ambiente em que ele estava quando desencarnou, por algumas horas. Não se deveria cremar ou sepultar um animal imediatamente. Deve-se deixar passar algumas horas, não é? E deixa passar algumas horas, porque com alma formada ou sem alma formada, há sempre uma essência, sempre uma energia que se desprende daquele corpo. E se você aguarda algumas horas para que aquela energia se desprenda completamente, e enquanto isso, você cobre o animal com um pano, cobre um animal com um papel branco por algumas horas, e quando você, com seu coração, percebe que toda aquela vida já desencarnou, já está fora do corpo, isso é válido também para animais que não têm alma formada. Mas aquilo vai se desprendendo do corpo e você respeita aquilo, você respeita. Você cobre aquele corpo, deixa aquele corpo em paz para que este processo se dê bem simplesmente e bem tranquilamente. Isto é o que você pode fazer. Nós precisamos dar atenção aos reinos que convivem conosco nesse planeta. O reino animal, principalmente porque é aquele que depende muito de nós para a formação da sua alma, para a formação da sua mente, depende muito do contato conosco. E o reino vegetal depende também muito do contato conosco para ele desenvolver essa sua sensibilidade. Porque nós, como humanidade, já temos sensibilidade mais desenvolvida do que os vegetais, já temos mente mais desenvolvida que os animais, e supõe-se que temos também consciência bem mais desenvolvida que a consciência grupo a qual eles pertencem. De forma que todos os reinos dependem muito de nós. E nós não podemos compreender os reinos superiores para os quais iremos com a consciência. Nós não podemos nem perceber esses reinos superiores, não podemos ter interesse por subir para os reinos superiores se não cumprirmos com a nossa tarefa para com os reinos que estão abaixo de nós na escala evolutiva. Então é na medida que você cumpre as suas tarefas com o reino animal, com o vegetal e com o mineral, com o dévico, é à medida que você cumpre essas tarefas com esses reinos, é que você vai percebendo a abertura em você para se unir aos reinos superiores. E assim os reinos superiores vão podendo te acolher, na proporção em que você vai acolhendo esses que estão dependentes de vocês. Nunca é demais falar isto,
porque a humanidade está um pouquinho presa a este ponto entre ela mesma. A humanidade está muito presa nesta convivência entre seres da mesma espécie, do mesmo reino, entre ela e os outros seres humanos. Está muito presa nisto. A humanidade precisa se descentrar para os reinos que necessitam dela, os animais, os vegetais, os minerais. Precisa acolher esses reinos em si para ela começar a perceber a acolhida que temos dos reinos espirituais, dos reinos divinos, não é? Mas isto tudo fica para a humanidade uma teoria e não uma experiência. E nós já estamos na hora de fazermos essa experiência, de começarmos a fazer essa experiência. Estamos na hora, estamos chegando no limite de não suportarmos mais sem fazer esta experiência. Essa experiência de irmandade realmente, não só como nosso ser, nossos seres humanos como nós, mas também com os reinos que dependem de nós. E assim podemos ter a porta aberta para toda uma linha evolutiva que está aí, nesta Terra, se desenvolvendo nesta época com muita intensidade, com muita energia e com muita beleza também. Obrigado.